Olá pessoal, então a nossa aula de hoje vai ser uma aula também de amostragem, né? Então nós vamos continuar a aula anterior, tá? Então para isso nós vamos ver um exemplo aqui, ó. Então vamos supor que um pesquisador ele está interessado em saber o tempo médio de estudantes de uma determinada universidade que se dedicam aos estudos, tá? Então vamos supor que a universidade tenha 11 mil estudantes, desses 11 mil, 5 mil são da área de exata, 4 mil da área de humanas e 2 mil da área de biomédicas, tá? Então vou extrair uma amostra de 10% da população, então minha população é essa aqui, 10%, a minha amostra vai ser 1.100, né? 1.100 estudantes. Então eu quero considerar essa proporcionalidade, ou seja, vou pegar mais alunos da área de exatas, depois da área de humanas e depois da área de biomédicas, né? Então a gente quer saber qual o tamanho de amostra vai ser extraída de cada um dos extratos, tá? Então nós vamos fazer esse processo de amostragem no software R, tá? Então primeiro nós vamos criar os vetores. Então vamos chamar meu N, que é o tamanho da amostra, vai ser igual a 1.100, que é 10% daquela população lá, tá? Então dou o Enter aqui. E agora eu vou definir meus extratos. Então o N1, que é o primeiro extrato, são 5 mil alunos, tá? Vou pôr um ponto e vírgula aqui que eu vou digitar tudo na frente, senão eu poderia fazer um de cada vez e dando Enter, tá? Então vou colocar N1 igual a 5 mil, N2, opa, tem que ser maiúsculo aqui, o N2, vamos chamar de maiúsculo o extrato, N2 igual a 4 mil, não precisa ser maiúsculo não, é porque eu estou considerando como maiúsculo aqui os nossos extratos, tá? E o tamanho da amostra minúsculo, N2 igual a 4 mil e N3 igual a 2 mil. Então criei os extratos. Então eu criei o tamanho da amostra, né? Cada extrato vai ter quanto vai ter. E o meu N não total, que é o tamanho da população, ele vai ser igual a N1 mais N2 mais N3, tá? Então como a gente já viu logo no início do curso, que o R também ele funciona como uma calculadora, né? Estou somando esses valores aqui, tá? Como eu quero proporcional, eu vou criar uma proporção aqui. Então, eu vou chamar de F, vai ser igual a N sobre o N, certo? Ou seja, o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Então, vai ser uma proporção de cada extrato aqui, tá? Então, eu vou chamar de N1, que seria o tamanho da amostra do extrato 1. Quantos indivíduos eu vou pegar da área de exatas? Então, vai ser o F que eu criei, que é a proporcionalidade, vezes, né, que é o asterisco, N1, tá? Eu vou pôr ponto e vírgula aqui que eu vou fazer tudo numa linha só. O N2, que é o tamanho da amostra 2, vai ser igual ao F da proporcionalidade vezes o extrato 2. E o N3, que seria o tamanho da amostra 3, vai ser igual ao F vezes o N3, tá? Põe ponto e vírgula aqui e vou dar um Enter. Né? Então criei, então eu peguei, primeiro vai ser a proporção que esse F aqui, o quanto que isso aqui representa do total em relação a cada extrato, tá? Então agora vamos colocar aqui para ele fazer para a gente aqui, então vamos chamar isso aqui, vamos pôr aqui, ó, amostras igual, tem essa função cbind aqui que nós vamos usar, tá? Cbind, vou colocar aqui, ó, N1, vírgula, N2, vírgula, N3, fecha um parênteses para esse cbind e fecha mais um parênteses de amostras lá. E vou dar um Enter aqui, ó. Tá? Então ele me soltou aqui, ó. Então, ou seja, do extrato 1 lá, eu vou selecionar 500 alunos, do extrato 2 vou selecionar 400 alunos e do extrato 3 eu vou selecionar 200 alunos, tá? Se eu somar isso aqui vai dar 1.100, que é o tamanho da amostra que eu vou retirar do exemplo nosso dessa universidade, tá? Eu tenho outra função aqui, eu poderia colocar isso aqui, ó, round, round, né? Amostras, que é o vetor que eu criei ali, fecho parênteses, vou dar um Enter, ele fez a mesma coisa, tá? Então ele colocou aqui essas amostras aqui aleatórias, né? Agora vamos supor que eu tivesse das exatas lá, que eu tenho uma lista com o nome de cada aluno. Então eu tenho uma lista ordenada em ordem alfabética, com cada aluno tem um número. Então eu posso criar a minha amostra aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, amostra, vou chamar de amostra ponto 1, amostra 1, né? Vai ser igual, eu vou colocar aqui o sample, eu vou tirar uma amostra
do extrato 1, né, de tamanho 1, que seria o N1 que a gente já criou lá, replace igual a F, ou seja, sem reposição, tá? Então eu vou dar fecho um parênteses para esse e fecho um parênteses para o início lá, ó, e vou dar um Enter aqui, ó. Bom, então ele criou para mim lá, ó. Então eu vou selecionar o aluno 723, o 1211. Então se eu olhar aqui, ó, isso aqui tem 500 números aqui. Então são 500 alunos, saíram os números aqui, tá? Vou pôr a setinha para cima aqui, ó, e vou voltar aqui e substituir por 2, que seria em relação ao tamanho 2. Então seria a amostra 2, do extrato 2, do tamanho de amostra 2. Vou dar um Enter. Então ele soltou para mim aqui todos os dados. Então aqui eu teria 400 dados aqui, que são os alunos lá que estão em ordem lá dessa amostra 2, tá? E a mesma coisa a gente pode fazer para 3, né? Então vou substituir aqui o 2 por 3, que seria o terceiro extrato. Vou colocar 3 aqui, né? Então eu teria também os 200 valores aqui, né? Que são da amostra 3, tá? Então seria uma maneira de a gente fazer uma amostragem estratificada, né? Igual a gente deu o exemplo da universidade, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que o exemplo 2 agora, que eu tenho uma pesquisa aqui, que eu vou lançar um medicamento, então eu tenho que estudar, ver se o medicamento é eficiente ou não. Então eu vou pegar um grupo de 10 pessoas que vai receber o placebo, vou chamar esse grupo de A, o placebo. O placebo é como se fosse um comprimido de farinha lá, né? Não tem efeito nenhum. E 10 pessoas que vão receber o medicamento mesmo, que eu chamei de B, tá? Então eu quero fazer um croquis para ver qual que por exemplo, eu vou dar o A para um ou para outro, eu vou fazer esse sorteio. Então nós vamos fazer isso aqui no R, o sorteio de eu dar o medicamento, né? Ministrar o medicamento placebo A ou medicamento B para 20 pessoas. 10 vão tomar o A, placebo, e outras 10 vão tomar o medicamento. Então nós vamos fazer isso aqui no R, tá? Então nós vamos criar aqui o vetor medicamento, medicamento. Então eu criei o vetor, chamei de medicamento, igual a repetição. Vou colocar aqui, eu vou criar o vetor C, né? Vai ser o A, que é o medicamento A, e o medicamento B. Vamos pôr o tracinho aqui, né? Ponho aspas, B, fecha aspas aqui. 10, aí eu fecho um parênteses para o primeiro, 10, primeiro e para o segundo, tá? Então, ou seja, eu estou repetindo, né, o C e o B 10 vezes, tá? Então eu vou dar um Enter, estou criando meu vetor, estou chamando de vetor de medicamento. Ó, então criei, então isso aqui tem 10 do A, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A e 10B, tá? Agora eu vou criar um vetor chamado pacientes. Então vamos colocar aqui, ó, para pacientes, vai ser igual uma amostra sample, uma amostra de 1 até 20, uma amostra de tamanho 20, são 10 de cada um, né? São 20 elementos, replace igual a F, sem reposição. Esse F aqui tem que ser maiúsculo, tá? Replace F. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter aqui, ó. Bom, então criei pacientes. Agora eu vou usar a função cbind para ele me colocar separadamente. Então eu vou colocar aqui, ó, cbind medicamento, né, que eu tinha chamado lá, e pacientes. Então ele vai fazer essa distribuição entre pacientes e medicamentos. Então vou dar um Enter. Opa, o que está errado aqui? Ah, pacientes, escrevi errado. Pacientes. Pronto, então o que ele fez? Ó, então o paciente, são 20 pacientes, então o paciente 5 vai tomar o placebo, o paciente 11 vai tomar o medicamento, o paciente 4 vai tomar o placebo, o paciente 19 vai tomar o medicamento, e assim por diante. Então ele fez a distribuição para mim de 20 pacientes, sendo que 10 vão tomar um medicamento e 10 vão tomar o outro, tá? A gente pode fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Podemos fazer isso aí de outra maneira. Eu vou voltar à função lá, que seria essa primeira que a gente fez aqui, ó, medicamento. Aqui eu vou só mudar um pouquinho aqui, ó, pro it igual a 10, tá? Então medicamento igual a rep C, repetir o C, o A e B a cada 10, tá? Vou dar um Enter aqui, tá? Então fez a mesma coisa, né? Então só mudei um pouquinho nesse final aqui.
Vou colocar aqui agora, ó, pacientes igual sample, uma amostra de tamanho 20, replace igual a F, tá? Então o R, você pode talvez fazer uma coisa mais fácil. Então aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz em cima, só que talvez com uma maneira um pouquinho mais fácil, tá? Então o paciente vai ser uma amostra de 20, né, sem repetições, tá? Então tem uns 20 pacientes aqui, ó, tá? Aleatorizado aqui. Então aleatorizou uma amostragem aleatória sem reposição de 20 pacientes, né? E agora eu vou usar a função cbind para aleatorizar isso aí, ó, medicamento e pacientes, tá? E vou dar um enter. Então ele fez para mim a mesma coisa, ó. Só que agora ele fez separado. Então os 10 primeiros aqui que vão tomar o placebo, então o 2, o 14, o 4, o 5, 19, assim por diante vão tomar o placebo, e o 13, 3, 17, 12 e 8 vão tomar o medicamento, tá? Aleatório, tá certo? Eu poderia também fazer um pouquinho diferente, que é uma outra função também, eu vou chamar de croquis aqui, ó, essa função vai ser o croquis do meu experimento, como que eu vou montar o experimento, né? Aí nós vamos usar a função DataFrame, que a gente já viu um pouquinho disso aí, e novamente, medicamento e pacientes. Fecho o parênteses aqui, fecho outro parênteses lá e dou o enter. Então ele fez a mesma coisa, tá? Então fica só um pouquinho diferente do jeito de aparecer os dados, né? Então ele dividiu quem vai tomar o placebo e quem vai tomar o medicamento, tá certo? Então a aula de hoje era isso e até a próxima aula.